É muito importante que você assista esse vídeo até o fim sem tomar nenhuma conclusão precipitada. O que eu vou falar é assunto delicado, é assunto sério, e antes que você diga que eu sou um filho ingrato, antes que você diga que eu sou um familiar desprezível, por favor, assiste esse filme até o final, porque essa história que aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu contigo, vai acontecer em algum ambiente da sua existência ou com algum parente teu. O fato é que no ano de 2000 eu recebi esse livro da minha mãe que está caindo aos pedaços, mas como você sabe, como eu ganhei da minha mãe, não consigo, as folhas estão soltas. E nesse livro ela deixou essa mensagem para mim, e essa mensagem está escrito: ao querido filho Bruno, que Deus te ilumine, abençoe e te dê muito equilíbrio nessa nova fase da sua vida, com todo o carinho da mãe que te ama muito. Boa sorte, 5/12/2000. Ela me deu esse livro e aos prantos ela me viu embora. Por quê? Porque eu estava indo embora do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul, saindo de São Paulo. Um moleque que viveu a vida inteira com os seus pais, aos 23 anos abandonava a sua terra natal e ia buscar os seus sonhos, buscar as suas metas. Eu fiz a minha mãe chorar, mas eu contei recentemente para ela que ela me fez chorar muitas vezes, porque poucas vezes eu consegui abrir esse livro para fazer uma oração e não chorar com a mensagem dela. De certa forma, cada vez que eu via essa mensagem dela, eu reforçava os meus valores, eu reforçava as minhas metas e eu deixava de lado a preguiça e falava: vem aqui, Bruno. Vamos ser o que você nasceu para ser, Bruno. Vamos batalhar pelos seus sonhos. E essa voz que eu falava comigo mesmo. E infelizmente eu fiz a minha mãe chorar, mas fazer a minha mãe chorar tem uma conotação muito importante, tem uma metáfora muito séria por tudo isso. Eu queria conversar contigo nesse Prosperidade na Prática muito especial. Ninguém gosta de ver ninguém chorar, causado por si. Eu causei o choro de alguém, é uma coisa que mexe com a gente, a não ser que você seja um cruel, um ditador, uma pessoa do mal mesmo. Entretanto, gatos fazendo brincadeira para aparecer no vídeo para vocês. Entretanto, uma coisa que a gente sabe é que quando alguém chorar por você, mas você estiver com o coração firme, com as ideias firmes de que você está fazendo o seu caminho, tá tudo bem fazer alguém chorar. E tudo isso que eu estou falando é porque quantos sonhos, quantas metas você tem que você não faz, você não age, você não tem a atitude necessária, porque você está pegada às relações familiares. O ano de 2000 foi muito difícil para mim, porque eu saí de uma depressão para uma felicidade. Eu saí de um período de sem ver a luz no fundo do túnel para um período em que eu via possibilidades incríveis. Mas todas essas possibilidades começaram a se tornar preocupantes para mim. E por quê? Porque quando eu comecei a vislumbrar um mundo de possibilidades que eu tinha para sair daquele desafio, daquela depressão, daquela dificuldade, eu percebi que todos eles passavam por sair das relações familiares. E deixa eu explicar, como eu disse, até o final. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para você nada mais, nada menos do que simplesmente entender que eu precisava do meu espaço, eu precisava buscar as minhas metas e para isso eu precisava descobrir quem eu sou, independente da superproteção dos familiares. Desculpa, da superproteção dos familiares, da superproteção dos irmãos, dos amigos, daquela coisa de viver num ambiente que todo mundo te conhece, que todo mundo confia em você, que a sua família é tradicional, tudo isso, mas eu sabia dentro do meu coração que eu precisava vencer aquilo. E eu recebi então uma proposta de trabalho e essa é a data que fez com que as coisas mudaram. E eu me lembro muito bem que eu demorei alguns dias para decidir se eu ia ou não nessa proposta de trabalho, porque ela era num estado totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente, e eu mal conhecia duas pessoas no ambiente que eu ia. Então, nesse conceito, eu digo para você, quantas são as metas que você está querendo, que você está sentindo, mas que você já percebeu que vai precisar afastar do seu neto, vai precisar afastar da sua avó, vai precisar afastar do seu sobrinho, vai precisar ficar distante dos seus amigos e você não consegue fazer por puro apego. Apego não existe, tá? Por puro apego. É sobre isso que eu quero que você pense. Sobre o apego que existe nas relações que impedem você de ser você mesmo. E claro, tô parecendo um pastor segundo a Bíblia, né? Com todo respeito, tá, gente? Tô xingando nem zoando ninguém, não. Então, assim, ó, esse é o caminho. O caminho é de você ser você mesmo, de você, nesse exato momento, fazer uma lista agora e ver quem que eu quero ser. E se eu não estou sendo quem eu quero ser, por que que eu não estou sendo quem eu quero ser? Porque eu estou apegado às relações, e quando eu estou apegado às relações eu vou no efeito bonsai. O bonsai é uma árvore linda, frondosa, só que ela exige cuidados muito especiais, e segundo, por mais que ela se desenvolva, ela só vai desenvolver dentro de um vasinho.
E quando você não conhece a sua vida sem a superproteção de parentes, amigos, marido, esposa, colegas, você não sabe que planta você é e você nunca vai atingir a sua prosperidade. Para prosperar é necessário coragem, para prosperar é necessário seguir os seus sonhos, mesmo que para isso você vai olhar para o olhar decepcionado das pessoas ao seu redor. Justiça seja feita, minha mãe não estava decepcionada comigo, ela estava triste que um filho ia ficar longe, mas o meu pai não. Meu pai sempre me apoiou para muitas coisas, mas para isso ele não entendia. Ele estava decepcionado comigo. Poxa, filho, por que que você vai sair? Tá tudo tão bom aqui. Ele não conseguiu alcançar o meu pensamento, ele não conseguia alcançar os meus sonhos, ele não conseguia alcançar como alguém, como eu, que tinha tudo nas mãos, que para ele eu era feliz, que eu tinha um emprego bom, um salário incrível, morava com os pais numa casa encantadora. Como eu gostaria de sair dali e morar no Rio Grande do Sul? E eu falava para o meu pai, pai, se não fosse você sair da sua casa lá em Itu, lá do lugar que você morava, e investir na sua vida, e naquela época ir para São Paulo, né, ele é do interior de São Paulo, para o meu pai ir para São Paulo foi muito mais radical do que eu ir para o Rio Grande do Sul. Porque eu tinha estrutura, eu tinha dinheiro, eu tinha emprego. Meu pai não tinha nada disso, ele foi com uma mão na frente e outra atrás, morando com as pessoas que ele mal conhecia, trabalhando com trabalhos assim, de muito esforço físico. Entretanto, o que eu quero falar para você é o seguinte, hoje a minha vida brilha. E eu tenho certeza que você sabe que eu tenho momentos de problema, momentos de dor, momentos de dificuldade, momentos de chateação, momentos de preocupação, momentos de será que vai dar certo? Sabe, tem momentos que você tem que resolver problema e você não tem vontade de resolver problema, você tem vontade de empurrar com a barriga e que Deus, o universo resolva para você, mas Deus, ele só tem os teus braços e a sua inteligência para resolver problema. E nesse ponto eu quero dizer a você, você está aprisionado nas relações, você só consegue fazer o que você faz se o seu pai aprovar, se o seu marido aprovar, se os seus filhos aprovarem, se todo mundo aprovar. Se eles não aprovarem e você não faz, você está se tornando um bonsai. E eu amo a metáfora do hortelã, porque quando eu plantei hortelã na minha casa e fui viajar, ele se alastrou sem perguntar para ninguém se podia se alastrar, sem perguntar para ninguém se ele podia ser hortelã ou se ele tinha que ser bonsai. E agora eu quero perguntar para você, você está pedindo permissão para os outros para evoluir? Você está pedindo permissão para os outros para ser você mesmo? E com isso você está se tornando um bonsai? Chega, você não vai prosperar. Não adianta pendurar notas de R$100 como eu ensinei na geladeira, não adianta participar do desafio Dinheiro Extra caindo do céu, como eu falei, não adianta nada disso. Se você, à medida que você começa a prosperar, você não dá o próximo passo. E todas essas dicas que eu dou aqui no canal, elas ajudam com certeza, mas você tem que aprender a sair dos aprisionamentos nas relações. E se você não sair desses aprisionamentos nas relações, sabe o que acontece contigo? Nada. Não acontece nada. Você não experimenta a dor, mas você não experimenta a conquista. Você não experimenta o medo, mas também você não experimenta a expansão. Você não experimenta os riscos, mas você também não experimenta as coisas incríveis que a sua alma pode ter. Então eu fiz a minha mãe chorar. E eu não me orgulho de fazer minha mãe chorar. Mas hoje eu já vi ela chorando várias vezes de emoção e alegria de ver quem o filho dela se tornou. E você pode perguntar isso para ela. Se você conhece a minha mãe pessoalmente de algum evento que ela adora ir, você vai perguntar para ela que ela é uma fã, uma inspiradora do meu trabalho. E os meus parentes assim o são também. E qual é a mensagem que fica? Você é o único representante legal dos seus sonhos. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos não podiam enxergar com o meu coração. Somente eu podia enxergar com o meu coração. Somente eu poderia fazer aquilo, enfrentar as dificuldades e a rejeição dos outros para mais tarde, mais de 10 anos depois, mostrar para essas pessoas que tudo que eu queria era o meu caminho. E essas pessoas, elas não querem que você seja isso ou seja aquilo, elas querem que você seja feliz. E elas sofrem se você não for feliz. E por elas sofrerem de você não ser feliz, elas querem comandar a sua vida para dizer qual é a receita delas de sucesso para você. E isso nunca vai funcionar. Mas quando você vai e mostra a sua receita de sucesso para você, e você tem o seu sucesso, sabe o que essas pessoas fazem? Elas se tornam felizes. A verdade é que elas não querem determinar como você tem que agir. Elas só querem se privar de sentir medo, tristeza e dor por ver você sofrendo. E elas colocam imposições sobre você. Se a sua pressão interna, se a sua força interna estiver fraca, essas pessoas que você mais ama se transformam em chantagistas sem perceber. Essas pessoas que você mais ama se transformam em modeladores e controladores de pessoas sem perceber. E tudo que elas fazem por ter cuidado a você. Então é o seu caminho, é a sua responsabilidade buscar a sua essência, estudar sem parar, buscar o seu trabalho sem parar, trabalhar sem parar, energizar a sua vida sem parar, ler sem parar, fazer cursos sem parar, conviver com as melhores pessoas
pessoas sem parar. Este é o seu caminho. Este é o seu caminho. E se você abdicar disso, você vai pagar o preço. E se você ligar a televisão e ficar vendo noticiário, você vai pagar o preço. E se você ficar convivendo com gente medíocre que não quer saber de nada, você vai pagar o preço. Entretanto, tudo tem um preço. Para o sucesso tem um preço, para o fracasso tem um preço. Você escolhe o preço que você quer pagar. Entretanto, quando você sabe quem você é, da onde você veio, para onde você vai, você passa pelas dificuldades. Nunca é sobre não ter problema, dor, doença e situação ruim. É sempre sobre como saber se virar independente dessas situações complicadas. E é por isso que eu digo para você, você pode ser o que você nasceu para ser. Eu acredito em você, se não estava aqui. Nunca deixe seu brilho morrer, vai ser o que você nasceu para ser. Eu acredito nisso. Preste atenção no aprisionamento nas relações. Eu vejo você em breve. Um grande abraço, fique com Deus. Lembra de comentar seu vídeo aqui embaixo. Deixa esse comentário, o que você achou desse vídeo. Dá o seu like, me segue nas redes sociais. O meu Instagram é @brunojgimenez. Vamos junto fazer isso e para que você consiga ver todos os meus vídeos. Para que você consiga receber notificação de todos os meus vídeos. Eu criei um canal de Telegram que é quase como um WhatsApp. Está aqui embaixo, você tem que baixar o aplicativo e depois você tem que entrar no grupo, porque quando o YouTube não te notificar, eu vou te notificar. Então essa é a dica, fica com Deus, a gente se vê no próximo Prosperidade na Prática. Valeu!